Vascão! Fala, Vascão! Fala, rapaziada! Beleza? Então, estamos nós aqui, até certo ponto, um pouco frustrado com o resultado que aconteceu. Todo mundo imaginava uma vitória. A gente aqui mesmo falou que seria uma vitória, e uma vitória até com uma certa facilidade, era o que a gente achava, era o que a gente esperava. Nada disso aconteceu. Acho que empatou em 1-1 com o Juventude. Chegou a estar perdendo por 1-0, com um gol até certo ponto relâmpago do Juventude ali no início da partida. Depois o Bahia empatou o jogo logo em seguida, e o Vasco teve praticamente o jogo inteiro para fazer o segundo gol, fazer o restante dos gols e ganhar o jogo, e isso acabou não acontecendo. E não acontecendo por uma série de fatores que a gente vai falar aqui agora. E assim, o primeiro ponto que a gente vai abordar é a insistência do Rafael Paiva de não colocar juntos em nenhum minuto sequer o Coutinho e o Payet. A obrigatoriedade do Payet entrar, do Coutinho entrar, desculpa, no lugar do Payet, podendo, pelo menos por alguns minutos, ter acontecido os dois juntos em campo. O que você acha disso? Acha que está sendo realmente uma teimosia além do normal? Ou o Rafael Paiva está certo? Cara, lamentável. É lamentável. É como eu falei no último vídeo. Minutagem. Já tem que ter minutagem, não sei o que lá. Veio lá de trás, o departamento falou isso, que não sei o que lá. Cara, olha só. Contra o Juventude, você não colocar os dois para jogarem junto, perder essa grande oportunidade de ter os dois em campo e a gente empatando o jogo e ter que tirar um para entrar o outro é horrível, horrível, e tem que ser mais ousado, tem que ter mais vontade, arriscar mais. Essa é a minha opinião. Também acho que tá na hora, principalmente em casa contra o Juventude, mantendo respeito à equipe de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mas era hora, era um dos jogos daqui para o final do ano que, na minha opinião, a palavra é obrigação. O Vasco tinha obrigação de ganhar. Tem até a música, né? Obrigação é ganhar no Caldeirão. Só Sim. que, infelizmente, não foi isso que aconteceu ontem. E a frustração fica, mas é bola pra frente, não tem muito o que ficar chorando. O que a gente lamenta muito é a atitude do Vasco, cara. Que, tipo, o Léo Jardim começa a cair, segurar a bola, porque tá com a menos dentro de São Januário contra o Juventude. Segurar o jogo, o empate estava bom. Não, não tá, mano. Não tá. Tá com medo de tomar o segundo gol. Mano, Deus me livre. Graças a Deus não aconteceu. Que tomasse o segundo gol. Mas o que não pode acontecer é essa atitude do nosso goleiro. Ele ajudou muito, ajuda e vai ajudar. Mas não pode ter essa atitude de ficar segurando o jogo dentro do São Januário. O torcedor não esgotou os ingressos para ver essa atitude do time do Vasco. Eu também acho que o Léo Jardim, primeiro de tudo, tá? Só para deixar claro, o Léo Jardim tem um crédito astronômico em relação a poder falhar, poder cometer erros, e não chegou nem a ser um erro, chegou a ser apenas, para mim, uma atitude errada ou não correta, de que no final do jogo ali, o Vasco tendo que ganhar o jogo e ele meio que segurando. Isso chegou a acontecer muito depois que o Vasco tinha um a menos. Mas eu acho que com um a menos, faltando 10 minutos, se não me falha a memória, o Souza foi expulso aos 42. A gente tinha aí pelo menos 7 de acréscimo, ou seja, tinha pelo menos 10 minutos. Gente, vamos tentar ganhar o jogo assim mesmo, mesmo com menos um. É verdade. Não vamos ficar menos um 90 minutos, vamos ficar menos um 10 minutos. Vamos continuar com a mesma pegada e vamos tentar ganhar o jogo. Não se recolher, porque tá com um número de jogadores a menos que o outro time. O que a torcida esperava era a trocação, irmão. Vamos pra trocação. Não tem essa de segurar jogo. Desde São Januário a gente tem que ganhar. É obrigação. Então não tem essa de segurar jogo. Retardar jogo. Pelo amor de Deus. Atitude lamentável. E eu também não gostei, não. Eu acho que se o jogo fosse em Caxias do Sul, dava até para entender. Assim, vamos segurar o jogo, chegamos até os 42 do segundo tempo empatando, e aí aconteceu da expulsão de um jogador. Ok. Mas era em São Januário, a torcida esgotou os ingressos, a torcida queria a vitória. E um detalhe,
que a gente vai falar agora aqui. O Vasco não vence uma partida desde 1º de setembro, quando o Vasco venceu o Vitória no Barradão. Ou seja, tem pouco mais de um mês. E como o Vasco vai jogar agora com o São Paulo somente no dia 15 ou 16 de outubro, o Vasco vai estar 45 dias sem uma vitória. É verdade, cara. O que tá faltando no Vasco é a motivação, a vontade e querer ganhar o jogo, né, cara? Tem que se aplicar mais, tem que ter mais vontade e não foi isso que demonstraram dentro de campo ontem, infelizmente. Ainda bem que a gente tinha uma gordura bem grande e mesmo com esses mais de 30 dias sem vencer, essa gordura praticamente permanece a mesma quantidade de pontos, porque os outros times também não ganharam. Ou seja, a gente continua ainda com uma folga e continua pensando na parte de cima. Mas poderia estar diferente agora. Se os times de baixo tivessem aproveitado os jogos deles, levando em consideração que nas últimas partidas aí o Vasco somou 3 pontos, eu acho que 9 ou 12 disponíveis, essa diferença poderia ter caído para 4, 5 e agora a gente estaria numa situação complicada no campeonato. A verdade é que o Campeonato Brasileiro, ao invés de nivelar para cima, nivelou para baixo. Sim. E isso é bom pro Vasco, porque se tivesse nivelado para cima, o Vasco já estaria, sei lá, 2, 3 pontos da zona de rebaixamento. E coisa que a gente não imaginava. Mas os outros clubes que estão disputando lá embaixo não estão conseguindo ganhar. E a gordurinha continua. Mas essa gordurinha vai durar até quando? Até quando a gente vai ter que ter. A gente vai continuar com essa atitude e vai dar certo? Essa é a pergunta. Então é muito bom o pensamento mudar, a atitude mudar e a gente voltar a vencer. E sem também sem ficar fazendo testes. Aí é uma crítica pessoal minha ao Rafael Paiva. Assim, a gente não sabe mais hoje se o titular da lateral direita do Vasco é o Puma ou se é o Paulo Henrique. A gente não sabe mais quem é o ataque titular do Vasco. No outro jogo ele colocou o Puma de ponta. Ontem ele já voltou com outro jogo. A gente não sabe. A gente não sabe mais. A cada jogo tem uma surpresa. A verdade é essa. E isso, pelo menos para mim, incomoda muito. E para encerrar esse vídeo, assim, eu vou colocar a minha opinião, o Léo vai dar dele. A infantilidade do Souza, com toda a experiência que ele tem, com toda a bagagem que ele tem na carreira dele inteira, sabendo que o Vasco estava numa situação de minutos finais de jogo, provavelmente seria aquele momento do jogo que o Vasco encurralaria o Juventude lá atrás. Abafa, né? Exatamente, era o abafa. Estava chegando a hora do abafa. E detalhe, já davam os primeiros indícios do abafa. O Vasco já estava alugando o terço final do campo ali perto do gol do Juventude, e aí ele faz aquilo com toda a experiência, com toda a bagagem que ele tem. Vai pedir desculpa nas redes sociais? Vai. Tem que fazer isso, é o mínimo que tem que fazer? Ok. Mas nada vai apagar o que aconteceu e a perda desses 2 pontos. O Vasco vem pecando muito no campeonato por esse tipo de lance. É um jogo que o Vasco pode ganhar, aí o jogador recua a bola errada e sai um gol do adversário. Isso aconteceu 3 vezes. É jogo que o Vasco pode ter um resultado melhor e alguém é expulso e complica. Isso também já aconteceu algumas vezes. É chegar nesses jogadores e começar a falar, gente. Começar a perturbar a vida deles também para que isso não aconteça. O lance do gol do Juventude me incomodou muito. Porque ele passa pelo Mike como o Mike fosse uma criança. Cara, faz o pênalti. Me desculpa. Faz o pênalti. Toma o amarelo, porque tem cobertura, não é ser vermelho. Faz o pênalti. Mas o cara dentro do São Januário ele não pode passar com aquela facilidade como se estivesse passando por uma criança ou então tirando o pirulito de uma criança, uma bala de uma criança. Não pode. Então tem que honrar. Tem que honrar a camisa, tem que respeitar e ter mais, concentração. O cara não pode
simplesmente girar e não acontecer nada. Entendeu? Eu acho até que o Vasco deu uma certa sorte, porque mas toma o primeiro gol em casa, aí causa um estresse no o estádio inteiro, a atmosfera que era maravilhosa até então muda e o Vasco teve uma certa sorte, por quê? Porque eu acho que menos de 10 ou menos de 15 minutos depois o Payet empata o jogo. Porque se isso vai se prolongando, e sai um segundo gol do Juventude, já era. Já dá ruim. Acabou. O Vasco perderia o jogo, entendeu? O Vasco deu uma certa sorte de poucos minutos depois empatou o jogo e aí a atmosfera voltou a favor do Vasco, voltou a favorecer. O Vasco tinha ali 75 minutos de jogo para ganhar o jogo e não conseguiu. Agora faz parte. O que a gente tem para lamentar é que, cara, fica vascaíno, tipo assim, eu, você e milhões. Tipo assim, cara, a zaga. Ah, eu prefiro o Michael. Ah, eu prefiro o Léo. Eu prefiro o JV. Cara, os três não conseguem desenvolver, tipo assim, esse daí é titular certo. Não consegue. E essa dúvida vem durante o ano todo. E tipo assim, a zaga do Vasco, caraca, o Léo jogou bem. O JV jogou bem. O Michael jogou bem. Mas o que acontece? Jogaram bem uma partida. Na seguinte, falha. Então a gente não tem uma zaga titular. E isso é complicado para um time de Série A, um time que almeja coisas grandes, você tem que ter uma zaga titular. Sim. Aí, tipo assim, um jogador. Vamos dar um exemplo. Tipo assim, todo torcedor vascaíno gosta mais do JV. Queria o JV como titular. Mas o JV também já falhou. Sim. Então, fica difícil. A gente fica assim, não, mas a gente faz a nossa brincadeira aqui. Escalação. É Léo e JV. Aí vai o Léo falha. O Léo não dá mais. Tem que ser o Michael. Aí o Michael entra e o cara passa como fosse uma criança. É difícil. Eu só acho que no caso do João Vitor, o João Vitor comete alguns erros, às vezes até pelo excesso de vontade também, mas que ele teria feito a falta, que seria pênalti, em cima do jogador de Juventude, ele teria, assim como ele teria feito a falta na intermediária no jogo contra o Galo lá, que o cara conseguiu passar pelo Léo, ele também teria feito a falta. Então, assim, eu acho até que o João Vitor está um pouquinho acima, por mais que ele erre, dos outros dois. Mas o Vasco tem agora 10 dias até o jogo contra o São Paulo, que é o último jogo antes do jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é usar esses 10 dias para tentar corrigir todos esses erros, dentro e fora de campo, para pontuar contra o São Paulo. O jogo não vai ser no Morumbi, o jogo vai ser em Campinas, no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. Pontuar e usar isso para ter uma confiança para ir sim contra o Atlético daqui a 15 dias, vencer em São Januário, se possível por 2 gols de diferença, porque pênalti ninguém aguenta mais, ninguém tem coração mais para isso, a verdade é essa, e a gente passar para a final, que talvez seja o objetivo máximo desse final de ano que se aproxima. No mais é isso, galera. Recadinho final. Tem recadinho final. Rafael Paiva, para de teimosia. Escuta as pessoas que estão do teu lado. Ouve mais. Fala menos. E bola para frente. A mentalidade que você imprimiu dentro do grupo do Vasco tem que continuar. Não pode ter soberba de a gente está na semifinal da Copa do Brasil. O trabalho está sendo feito. A gente está na semifinal da Copa do Brasil e a gente não está brigando pelo rebaixamento, que era o que a torcida do Vasco esperava. Não. O trabalho tem que evoluir e não pode ser para baixo, tem que ser para cima. Valeu? É isso. Rapaziada, um abraço. Valeu, Vascão. Tamo junto. E quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Relíquia CRVG, tudo junto no YouTube. Dá essa moral e deixa o like. Valeu. Então, meu recadinho final também vai pro Rafael Paiva. Eu acho que toda a torcida do Vasco vai acabar no final do ano sendo eternamente grata a ele. A gente vai ter um final de ano bem mais tranquilo do que a gente estava acostumado a ter nos últimos anos, muito em função do Rafael Paiva, que o Vasco hoje é um time que compete, o Vasco compete contra qualquer time. O Vasco está um mês sem vencer, mas está um mês vendendo caro
e caríssimo as derrotas. Antes disso, a gente estava com técnicos que o Vasco era. Os times passeavam, o Palmeiras passeava contra o Atlético, o próprio Juventude em Caxias do Sul passeou contra o Vasco. Isso não está acontecendo mais. Pode parecer que a gente está pensando pequeno, mas é uma evolução. E essa evolução é graças ao Rafael Paiva. Isso é um ponto positivo. O ponto negativo para mim é essa teimosia de não colocar Coutinho e Paiva juntos. E também é Juventude em casa, o Vasco tem que fazer uma blitz. O Vasco tem que afunilar o Juventude lá atrás, assim como vai ter outros adversários que vão estar na mesma situação. E isso o Vasco não está conseguindo fazer. Mas, vida que segue, agora é pensar no São Paulo. Eu colocaria força máxima contra o São Paulo. Eu sei que o jogo do Atlético vai ser 3, 4 dias depois, mas nada de poupar ninguém, não. Até para dar confiança para os jogadores jogarem contra o São Paulo, adquirirem confiança para ganharem do Atlético. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigado por tudo e até a próxima. Valeu, Vascão. Tamo junto.